Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sexta, 3 de julho, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio, na seção Empresas, refrigerante Dolinho com 15 bilhões de reais em dívidas. Em mundo, taxa das blusinhas na Europa, fim do telefone fixo na Finlândia e muito mais. Já no Brasil, esposa de Moraes enviou contrato de 131 milhões de reais diretamente a Vorcaro. Muita coisa importante pra gente conversar aqui hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, o Dolinho entrou na mira do fisco. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo protocolaram um pedido de falência contra o Grupo Dolly, dono da tradicional marca de refrigerantes. Ao todo, a dívida ativa da companhia soma 15,7 bilhões de reais. Desse valor, 8,3 bilhões são com a União, 7,4 bilhões são com o Estado de São Paulo e outros 15 milhões são referentes ao FGTS. Para contextualizar melhor, segundo as procuradorias, essa dívida vem do não pagamento de impostos federais e estaduais e vem se acumulando há mais de 25 anos. Só que o pedido de falência só pode ser apresentado agora porque o STJ decidiu que órgãos públicos também podem pedir a falência de empresas devedoras. E tem um histórico importante aqui. Em 2018, a Dolly entrou em recuperação judicial mesmo sem dívidas relevantes com fornecedores ou bancos. Para as procuradorias, o grupo usou esse mecanismo justamente para adiar o pagamento dos débitos tributários. Agora, olhando para o que acontece daqui para frente, a Dolly terá 10 dias para apresentar sua defesa e caberá ao juiz decidir se o processo avança ou não. Enquanto isso, a empresa segue operando normalmente e, segundo as procuradorias, o objetivo não é encerrar o negócio, mas recuperar parte do dinheiro devido aos cofres públicos. E o peso desse caso vai além da própria Dolly, viu, Branco? Isso porque ele pode mudar a forma como grandes dívidas de impostos são cobradas no Brasil. Com a decisão do STJ, o fisco passa a poder pedir falência de empresas inadimplentes, e a Dolly pode acabar sendo a primeira de uma nova série de companhias na mira. Mas com esse caso bilionário no mundo corporativo fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, hoje a gente dá um giro pela Europa. E a primeira notícia vem de uma espécie de taxa das blusinhas de lá. A União Europeia quer reduzir o que chama de concorrência desleal de varejistas como Shein, Temu e AliExpress. E para isso, a partir desse mês, importações de baixo valor vão passar a pagar uma taxa de 3 euros. E tem um detalhe importante nessa cobrança. A taxa vale para cada tipo de produto dentro do pacote. Então, se uma encomenda tiver vários itens do mesmo tipo, ela paga só 3 euros. A medida vem depois de uma disparada no volume de encomendas isentas dentro do bloco, que saiu de 1,4 bilhão em 2022 para 5,8 bilhões em 2025. Agora, mudando de assunto, mas seguindo na Europa, a Finlândia chegou oficialmente ao fim de uma era. O país encerrou as ligações por telefone fixo, depois que a Elisa, operadora da última grande rede do país, desligou o serviço após uma chamada simbólica entre representantes da empresa e do governo. E olha que a gente está falando de uma tecnologia que estava em funcionamento no país desde a década de 1880. Só que com o avanço dos celulares, a telefonia fixa foi perdendo espaço ano após ano. No fim, restavam apenas alguns milhares de assinantes e novas linhas já não eram vendidas há anos. Hoje, a rede 4G cobre mais de 99,9% da população
finlandesa, enquanto a 5G já alcança mais de 97%. E fechando esse giro internacional, a gente vai para a guerra entre Rússia e Ucrânia, porque os números seguem extremamente fortes. Segundo um estudo do CSIS, a Rússia acumulou 1,4 milhão de baixas militares desde o início da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Esse é o maior volume de perdas sofrido por uma grande potência desde a Segunda Guerra Mundial. E do lado ucraniano, o número também é muito alto. A Ucrânia acumula entre 525 mil e 625 mil baixas desde o começo da guerra. Somando os dois lados, Rússia e Ucrânia já ultrapassam 2 milhões de perdas militares, um número que pode superar a Batalha de Stalingrado, considerada a batalha mais sangrenta da história. É um retrato duro de como esse conflito segue deixando marcas enormes humanas e militares, e isso mais de 4 anos depois do início da invasão. Mas com esse panorama internacional fechado, a gente vira a chave agora para o noticiário aqui do Brasil. Começando o bloco de Brasil, novas mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro trouxeram mais peças para o quebra-cabeça do caso Master. E o primeiro ponto envolve a advocacia. Em janeiro de 2024, Viviane Bassi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, enviou diretamente a Vorcaro por WhatsApp a minuta de um contrato de 131,2 milhões de reais. Pois é, e 5 dias depois, o banqueiro respondeu perguntando como eles deveriam assinar o documento. Pelo acordo, o escritório receberia 3,6 milhões de reais por mês durante 3 anos. E dados da Receita mostram que 80,2 milhões de reais foram pagos entre 2024 e 2025. Só que esses repasses foram interrompidos depois da liquidação do banco. E segundo o próprio escritório, durante o período do contrato, a equipe participou de 94 reuniões, elaborou 36 pareceres e também revisou normas internas e mecanismos de compliance do Master. Agora, indo para o segundo desdobramento desse caso, mensagens trocadas entre março e abril de 2025 mostram uma reação de Vorcaro às reportagens da jornalista Malu Gaspar sobre o Banco Master. Segundo essas conversas, ele e Thiago Miranda, ex-CEO do portal Léo Dias, mandaram investigar a vida da jornalista. E aqui o teor das mensagens chamou bastante atenção. Vorcaro disse que precisava, entre aspas, calar essa mulher e pediu que buscassem algo no pessoal. A partir disso, foram levantados dados sobre renda, contas bancárias, endereço, carro e até familiares de Malu Gaspar. Só que mesmo com essa busca, eles não encontraram nada relevante. Depois disso, os dois chegaram a discutir uma proposta milionária para contratar a jornalista e afastá-la das reportagens sobre o Banco Master. Mas pelo que mostram as mensagens, esse plano não avançou. E olhando para o quadro geral, essa já é a segunda vez que um jornalista do Globo aparece como alvo de Vorcaro. Em outras mensagens, ele também falou em quebrar os dentes e dar um pau no colunista Lauro Jardim. Branco, mais um capítulo sensível envolvendo o caso Master, misturando contrato milionário, bastidores jurídicos e tentativa de pressão contra jornalistas. Mas agora, com o nosso bloco Brasil fechado por aqui, bora acompanhar o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Nessa quinta-feira, em Wall Street, o S&P 500 fechou no 0-0, enquanto o Nasdaq recuou 0,80%. Por lá, o relatório de empregos, conhecido como Payroll, mostrou a criação de 57 mil vagas em junho, bem abaixo da expectativa de 110 mil. Por outro lado, a taxa de desemprego caiu para 4,2%. No mercado acionário, os investidores continuaram realizando lucros com ações de empresas de memória, depois do excelente desempenho no primeiro semestre. A SanDisk, por exemplo, caiu 14,13%. Na outra ponta, a Strategy avançou 7,90%, enquanto a Coinbase subiu 3,92%, depois que o Bitcoin ultrapassou os 61 mil dólares. Vale lembrar que hoje as bolsas americanas estão fechadas por causa do feriado de Independence Day, o dia da independência dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o
Ibovespa seguiu na contramão do exterior nessa quinta e fechou em alta de 0,64% aos 172.783 pontos. Já o dólar ficou estável, cotado a R$ 5,21. E agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa, turma. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!